Olá, gente, aqui é a Rafa Fustanho e eu vou fazer a crítica aqui para vocês do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Se vocês estão recordando, em 2010 um filme alcançou as maiores marcas do cinema nacional, chamava Nosso Lar. Ele também tinha roteiro e direção do mesmo desse de 2024, que é o Wagner de Assis. Apesar de ter levado algumas notas baixas da crítica, que não entendia tanto fascínio assim pela doutrina espírita, quem se identifica ou quem segue, né, essa religião acabou vendo no filme um grande marco. Afinal de contas, todos tinham ali a sua representatividade agora nas telas. No mesmo ano que tinha sido lançado o filme sobre o biográfico de Chico Xavier, essa história de 2010 era baseada no livro onde ele psicografou André Luiz, que era um médico que contava a sua jornada chegando até o local, que era como se fosse um purgatório, para entender por que ele estava ali e como funcionava a vida pós-morte e as reencarnações. Eu aqui falando, né, quem acompanha, me conhece, sabe que eu sou católica, mas durante 4 anos da minha vida eu tive um relacionamento onde eu estive dentro de um centro espírita, né, kardecista. Então eu cheguei a ler o Livro dos Espíritos, cheguei a frequentar várias vezes, eles chamavam de culto, acho que era culto mesmo, não estou lembrando agora direito, já tem muito tempo, gente. Mas enfim, sempre respeitei muito e sempre vi as outras religiões também com muita curiosidade de entender o que segue, o que acreditam, até mesmo para seguir acreditando na minha, no qual me identifico e fui criada. Eu acho que fazer uma crítica sobre um filme que tem uma religião, primeiro a gente precisa tirar as nossas crenças e ver o que realmente o filme representa. Nosso Lar 2, Os Mensageiros, traz um elenco diferente daquele de 2010. Então, ainda que a gente tenha, mais uma vez, né, o André Pietro muito bem no papel, sendo o médico André Luiz, a gente tem também o governador, vivido pelo Otton Bastos, o governador Anacleto, e a gente tem agora o Aniceto, que é o Edson Celulari, figura central da história, como se fosse ali o líder, né, que guia as pessoas. Ao seu lado a gente tem a Isaura, vivida pela Aline Prado, e o Vicente, vivido pelo Fábio Lago. Alguns atores da primeira versão não estão, outros já nos deixaram, né? Então, não seria possível estar mesmo no filme, mas a gente tem aí umas adições bem interessantes, né, para essa história. A gente tem, por exemplo, o Mohamed Harfouch, que está bem famoso pelas novelas, é tudo vivendo o Isidoro. A gente tem a Isis, que é vivida pela Fernanda Rodrigues, então quem é da minha época certamente vai lembrar, ela fazia todas as novelinhas, Malhação e tal. E a gente tem a Vanessa Gerbelli, como não lembrar dela, né, como mãe ali, da Salete, da pequena Salete, Vanessa Gerbelli vivendo a Amanda. Mas essa história é, na verdade, muito mais do que isso, muito mais do que uma mensagem bonita. É um filme que sim, que ele prega, obviamente, uma mensagem positiva, um entendimento, né, da história, mas agora, nesse segundo filme, esse médico vivido pelo André Luiz, que é o Renato Pietro, ele vai se juntar a esse grupo de anjos da guarda da cidade, Nosso Lar. Então, Nosso Lar é o local onde eles ficam pós-morte, mas nem todo mundo pode ficar nesse local. Ali a gente vai ter um pouquinho de entendimento, né? Mas seria, lógico, você não vai conseguir entender tudo num filme de quase 2 horas. Eles são liderados, então, pelo Edson Celulari, que faz o papel do Aniceto. A missão que eles têm agora é salvar alguns projetos de vida que estão prestes a serem totalmente errados, fracassados, né? Então eles se dedicam a cuidar de 3 pessoas cujas histórias estão interligadas. A gente vai conhecer um pouquinho deles, aí eles mostram numa imagem em preto e branco, quando eles estão ali no passado, né, cometendo algumas coisas que não são legais. Então a gente tem o Otávio, que seria essa figura central, que tem várias dúvidas sobre caráter, ética, sobre no que ele acredita, sobre muitas coisas que ele fala não são coisas para se dizer assim, ou seja familiares, ou seja sobre as pessoas. Ele tem uma visão muito deturpada do mundo e muito negativa, que é vivido pelo Felipe de Carolis. Ele é um jovem com um dom em comum e uma vida promissora, mas que é considerado uma pessoa que se desvirtuou do caminho da paz, da fé. Ao mesmo tempo, a gente tem o Isidoro, que eu já tinha citado, vivido pelo Mohamed Harfouch, que tem 3 filhos, é casado e é líder de um centro de caridade. Ali ele tenta tirar de si mesmo, ele se cobra muito por ter como dividir com as outras pessoas que acreditam nele ou que vão ali em busca de acolhimento. Então a gente tem também ali meio que uma transformação do personagem
se culpando, né? No primeiro momento, se culpando, descontando, chegando a descontar na sua própria família as frustrações de não conseguir ser tão bom e tão útil à sociedade como ele desejaria. Bom, a gente também tem o Fernando, que é vivido pelo Rafael Sieg. Ele é um empresário responsável por financiar o projeto, mas isso é uma outra parte, ele vai chegar um pouquinho depois. Essas pessoas todas, elas têm ali um caminho a ser seguido e ser guiado. Mas tudo isso envolve amor, envolve perdão, envolve fé, envolve entendimento do seu papel na Terra, perdão principalmente, porque tem uma cena ali que é muito, eu não vou citar para não ser spoiler, mas tem uma cena ali onde como se fosse, a gente sempre brinca com a questão do diabinho e do anjinho, né? Por muitas vezes esse Otávio, ele é aquele diabinho ali que tenta, esse espírito, né, obsessor, se você chama obsessor, mas na época que eu frequentava chamava, que ele fica ali vagando, buscando as coisas ruins, né, indo sempre atrás de pessoas que estão ali no seu momento frágil para praticar atos que não são exatamente como suicídio ou como atos libidinosos e tal, essas coisas todas. Então, não quero entrar muito no cair no spoiler, mas aqui a gente vai ver então a transformação dessas pessoas, a gente vai ver o quanto teve de sofrimento não só aquela pessoa, mas também as pessoas ao redor. Uma coisa que eu sempre lembro, que a doutrina espírita me marcou muito, é que a gente sempre se pergunta, por exemplo, como uma criança ou como uma pessoa que a gente vê como inocente pode sofrer tanto ali nessa vida, né? Ou na vida que a gente está presenciando. E por muitas vezes eles explicam, né? Que é porque por causa de questões passadas não resolvidas, eles têm ali mais uma explicação, né? Uma desculpa, um entendimento que vocês tiverem sobre religião, de por que essas pessoas estão pagando nessa vida sobre coisas que fizeram em vidas passadas. E quem é que pode ficar ali naquele lugar mesmo no nosso lar, e quem é que fica vagando entre as pessoas e sendo esse espírito ali que não é, né, evoluído, vamos colocar assim, que é o que a gente costuma falar na linguagem popular. Eu gostei muito do filme, eu acho que é um filme que traz ali uma carga assim dramática, traz uma mensagem, e é óbvio que se você acredita, segue, é entendido no assunto, você vai ver esse filme, pode se emocionar, pode se identificar, pode criar uma conexão muito maior com você. Eu, como católica, lógico que eu não acredito em tudo que está ali, né? Não é a minha crença, mas isso não me faz ver o filme como um filme ruim. Né? Pelo contrário, é um filme com uma mensagem positiva, a gente está sempre precisando de mensagens positivas, é preciso sempre lembrar que respeitar a religião dos outros também é respeitar a nossa. Religião é escolha, tá? Então, tirando algumas religiões que são mais por nascimento e tal, mas enfim, a gente tem aí então essa visão muito bacana, um filme muito bem feito. Em 2010 ele ganhou de efeitos visuais especiais, esse ano também esse filme está muito bem planejado, uma fotografia belíssima, uma mixagem de som muito bacana e umas atuações também que valem a pena conferir no cinema. A minha nota para esse filme é que ele é excelente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!